Olá, neste vídeo vamos conhecer a funcionalidade de ordens de manutenção do ERP MaxiProd. Vamos ver como criar manualmente uma ordem de produção, como importar ordens de manutenção para o arquivo Excel, como criar ordens de manutenção a partir de pedidos de venda e como realizar a baixa de insumos para ordens de manutenção. A tela de ordens de manutenção é acessada pelo menu Produção, Ordens de Manutenção. Vamos conhecê-la. A tela apresenta uma grade com informações, uma região de filtros e submenus. A grade, ela, como demais grades do sistema, é personalizável no sentido de clicarmos com o botão direito sobre qualquer área do cabeçalho e habilitarmos ou desabilitarmos colunas. Ainda temos uma região de filtros para filtrarmos as informações apresentadas em tela e clicando neste ícone de funil com o botão esquerdo, mais filtros podem ser habilitados ou desabilitados. Ainda em ações, podemos realizar ações sobre registros, como baixa de insumos, apontamento de mão de obra, exclusão, importação de ordens de manutenção de arquivo Excel, rodar MRP, dentre outros. Podemos fazer consultas relacionadas à ordem de manutenção e ainda no menu imprimir e exportar as informações em tela para arquivo Excel ou gerar relatórios como a impressão da OM e ainda criar relatórios personalizados para impressões personalizadas da ordem de manutenção. Uma ordem de manutenção pode ser criada manualmente pelo botão Novo. Vamos conhecer os campos. O primeiro campo de preenchimento obrigatório, pois está marcado com asterisco, é o campo Serviço. Aqui indicaremos que serviço será realizado nesta ordem de manutenção. O próximo campo é o campo Objeto de Manutenção. Qual será o objeto que será alvo, deste serviço que prestaremos? Podemos ainda indicar um lote ou número de série do objeto de manutenção. Indicamos a quantidade do item serviço que será executado, a data de necessidade. Mais abaixo há uma janela com os insumos que serão consumidos ao longo da ordem de manutenção. Podemos reservar e ter vínculos da ordem de manutenção, anexar arquivos e gerar anotações. E ainda aqui no canto superior direito, criar um estado configurável para a ordem de manutenção. Falando em estados de ordem de manutenção, a ordem de manutenção tem os estados sugerida, a produzir, fechada ou cancelada. Vamos conhecer uma ordem de manutenção já preenchida. Então aqui, esta ordem de manutenção está representando o seguinte. A ordem de manutenção de número 1 vai executar o serviço reparo de rolamento sobre um produto chamado produto revenda. Uma unidade, então um reparo de rolamento essa ordem de manutenção irá executar e na data de necessidade de 7 de julho. Repare aqui nesta grade que há dois insumos que serão consumidos na execução do serviço. Veja nesta tela que representa a estrutura de produto do item reparo de rolamento, que é um item serviço no MaxiProd. Para executar uma unidade deste serviço, consumimos óleo lubrificante e um kit de rolamentos. Quando cadastramos um item serviço e associamos a ele uma estrutura de produto, automaticamente os insumos a serem consumidos são levados para a ordem de manutenção. Vamos também conhecer como criar ordens de manutenção por importação de arquivo Excel, para depois realizar a baixa de insumos e demais ações da ordem. Vamos em Ações, Importar ordens de manutenção de arquivo Excel. A seguinte janela é aberta, com alguns passos necessários. O primeiro passo é o download da planilha modelo. Vamos fazer o download dela e conhecer os seus seguintes campos. A planilha possui os campos semelhantes que vimos na criação manual de uma ordem de manutenção. O campo Serviço, o campo Objeto de Manutenção, lote ou número de série do objeto de manutenção, quantidade, data de necessidade e ainda podemos inserir observações. Campos marcados com asterisco são de preenchimento obrigatório. Lembrando que a coluna Resultado da importação não deve ser preenchida. Ela será preenchida automaticamente na planilha Resultado, que o sistema fará o download logo após a importação de dados. Preenchi a planilha com dados básicos e vou realizar a importação. Posso selecionar o arquivo, basta clicarmos no botão Importar. Pronto, mais uma ordem de manutenção foi criada no sistema. Perceba que ela é a número 2. Agora, vamos conhecer como criar uma ordem de manutenção a partir de um pedido de venda. Em tela,
tem um pedido de venda já criado. Não vou entrar nos detalhes da criação de pedido de venda, temos vídeo no canal sobre o tema, mas vou apresentar os principais campos relacionados ao tema de ordens de manutenção. Vou entrar na edição do item. O item é o serviço, né? Estou vendendo, comercializando um reparo de rolamento. E aqui preciso indicar que o tipo é manutenção, indico o objeto de manutenção e o nosso item serviço. Ao salvar, emitir e aprovar este pedido de venda, automaticamente na nossa tela de pedido de venda, a ordem de manutenção ela é criada. E repare a coluna item do pedido barra cliente. Aqui já está essa ordem de manutenção reservada para atender o pedido de venda 32, item 1, 10 unidades para o cliente Mercado Praiano. Sobre esta ordem de manutenção número 3, vamos realizar algumas ações. Uma ação da ordem de manutenção é ir no menu Ações, opção Baixar objeto de manutenção. O que basicamente isto vai fazer? Na tela de estoque, na qual temos o item que o nosso cliente enviou para manutenção, trocará o valor tipo, que está normal, para objeto de manutenção, indicando que este item entrou em manutenção. Vamos então em Ações, Baixar objeto de manutenção. Aqui, o sistema vai solicitar que eu indique a que estoque realizarei a baixa. Como tenho apenas um, o sistema já automaticamente identificou que é o estoque de terceiro em armazenamento. Poderia indicar um lote, por exemplo, e aqui poderia indicar a quantidade que vou baixar este item para manutenção. Vou clicar em baixar. Uma movimentação de estoque neste momento é realizada. Ordens de manutenção no MaxiProd são especialmente desenvolvidas para a manutenção de objetos de terceiros. Então é a situação que a sua empresa recebe um item de um terceiro, realiza uma manutenção e depois realiza a remessa, a devolução do produto com a manutenção realizada. Repare que na tela de estoque, agora apresenta o tipo objeto de manutenção e o estoque está indicando que ele está na OM número 3. Se consultarmos as movimentações de estoque deste item, perceba a última movimentação, a baixa de objeto de manutenção, indicando data e hora na qual ele entrou em manutenção. Agora, vamos realizar o consumo destes dois insumos necessários para a execução do nosso reparo. Repare que na tela de estoque temos os dois itens, temos 1.000 litros de óleo e 50 rolamentos. Eles possuem um custo unitário de R$ 25,00 o rolamento e R$ 4,99 o óleo. Estes custos serão agregados no item reparo de rolamento. Veja aqui na ordem de manutenção número 3. Neste momento, ela está com custo zero. Não realizamos ainda a baixa da mesma. Vamos agora no objeto de manutenção realizar o consumo de 25 litros de óleo lubrificante e 10 kits de rolamento. Ao voltarmos nessa tela e atualizarmos, repare, o serviço foi executado e possui um custo de R$ 374,75. Este custo, então, é os insumos que foram agregados aqui. Isto facilita o controle para, por exemplo, você realizar a cobrança do serviço e identificar quais foram os insumos consumidos, garantindo uma rastreabilidade no processo. Ainda poderíamos fazer consumo de insumos não previstos em uma estrutura por meio do botão Novo. Aqui ele indica se desejamos baixar o insumo ou objeto de manutenção, no caso seria o insumo, indicaríamos um estoque e o item que deveríamos consumir, qual a quantidade, e ainda se desejamos consumir apenas o estoque ou manter este insumo consumido em um estoque separado, em um estoque de produto consumido, para, por exemplo, fazer o retorno fiscal deste produto consumido. Essa opção geralmente é utilizada quando o nosso cliente fornece algum insumo que consumimos, seja numa ordem de manutenção ou até mesmo em ordem de produção, e precisamos depois discriminar isso em nota fiscal, fazendo o retorno fiscal do mesmo. Aí basta clicarmos em baixar. Por fim, vamos concluir nossa ordem de manutenção. Para isto, podemos clicar no botão concluir. Aqui indicamos a quantidade que estamos concluindo, se vamos fechar a ordem de manutenção, o estoque na qual concluiremos, colocarei serviço e vou clicar em concluir.
o estado da ordem de manutenção passa para concluída. Perceba na tela de estoque, onde tínhamos antes em produção, este item destacado, agora passa para o estoque de serviço com o custo do serviço executado e a quantidade reservada para ser destinado, este item, para a nota fiscal de serviço. Neste vídeo, conhecemos a funcionalidade de ordens de manutenção do ERP MaxiProd. Se você ficou com alguma dúvida ou quer conversar conosco, fique à vontade. Nosso time está à disposição para te ajudar. Muito obrigado.